Olá, bem-vindos à nossa conversa focada em descomplicar o direito. Hoje, nosso radar está ligado no informativo de jurisprudência número 1186 do Supremo Tribunal Federal, o STF, de 26 de agosto de 2025. A missão aqui é clara. A gente vai analisar todas as decisões do plenário que saíram nesse informativo. E com linguagem direta, sabe? Sem aquele juridiquês pesado. Pensando principalmente em quem está aí na batalha dos estudos para concurso ou mesmo na faculdade. E antes da gente começar, um recado rápido e importante. Para quem quer ir além, sabe, testar o que aprendeu aqui, a gente deixou um link na descrição para o e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJ. Ele está cheio de perguntas e respostas focadas justamente nos informativos. Ótimo para fixar o conteúdo, né? E olha, adquirir o e-book também dá uma força para a gente manter este espaço aqui funcionando. Bom, o cardápio de hoje está bem variado. Tem ANEEL e conta de luz, tem processo legislativo, sacola de supermercado. Pois é. E ainda tem assistência a vítimas, previdência e, claro, uma boa dose de tributário para a gente discutir. Exatamente. Então, vamos lá, vamos analisar isso tudo. Começando então pela ADI 7324. Essa mexeu com a conta de luz de muita gente. Uma lei de 2022, a 14.385, permitiu que a ANEEL mandasse as distribuidoras devolverem para os consumidores uns créditos tributários pagos a mais, tipo PiscoFins sobre ICMS. A dúvida que ficou foi: a ANEEL pode mesmo fazer isso? Ou ela estaria, assim, invadindo a área do Congresso, que é quem legisla sobre tributo? Então, o STF validou sim a competência da ANEEL nesse ponto. O pulo do gato aqui, sabe, foi que o Supremo não encarou isso como uma questão puramente, estritamente tributária. Eles viram mais como um elemento da política tarifária do setor elétrico. Ou seja, é parte da regulação econômica que cabe à agência definir como esse dinheiro volta para o consumidor. Ah, entendi. Pode ser via devolução direta ou compensando na fatura seguinte. É um jeito de garantir que a tarifa final seja justa, né? Que reflita o custo real do serviço sem cobrar coisa indevida. Faz sentido. A agência atuando ali na ponta para ajustar a tarifa. Isso. Mas olha, tem limites importantes para essa devolução, tá? As distribuidoras podem sim abater desse valor os honorários dos advogados, mas só aqueles contratados especificamente para recuperar esses créditos tributários, não é qualquer honorário. E também podem descontar outros tributos que incidiram sobre essa grana que elas receberam de volta. O que sobrar, o valor líquido mesmo, aí sim tem que ser repassado para o consumidor. Certo. Bem delimitado, então, o que pode ser descontado. E sobre prazo para essa devolução? Tem um limite para pedir ou para ser feito? Sim. E aqui, atenção, porque é um detalhe que foge da regra geral tributária. O STF definiu que o prazo prescricional é o de 10 anos. 10 anos. 10. Nossa, não o 5 do Código Tributário? Exato, não o 5. É o prazo decenal do Código Civil, artigo 205. E o começo da contagem não é quando o consumidor pagou a mais, não. É a data em que a distribuidora efetivamente recuperou o valor lá do fisco. Seja porque recebeu o dinheiro de volta ou porque teve a compensação dela aprovada, homologada. Entendi, o marco inicial muda tudo. Muda, e tem mais um ponto importante. Se um consumidor, por algum erro, recebeu um valor a mais, mas ele estava de boa fé, ele não é obrigado a devolver esse excesso. Isso protege o consumidor, né? Que é a parte mais vulnerável ali. Interessante essa aplicação do prazo civil e a proteção da boa-fé do consumidor. Bom, mudando de assunto agora, vamos para o processo legislativo. ADI 6085. A situação foi a seguinte, olha só. Tinha um projeto de lei sobre a identidade visual do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Começou na Câmara dos Deputados, aí foi para o Senado. Lá, eles modificaram o projeto, incluíram um artigo novo, falando sobre atendimento de saúde para pessoa vulnerável sem documento. O problema é que essa versão com a mudança não voltou para a Câmara analisar de novo. Foi direto para a sanção. Isso aí complica a validade da lei. Complica e muito. O STF considerou isso uma inconstitucionalidade formal grave.
É violação direta do artigo 65 da Constituição Federal. Esse artigo é claro. Se a Casa Revisora, no caso o Senado, aprova uma emenda que mexe na substância, no conteúdo do projeto que veio da Casa Iniciadora, a Câmara, o projeto tem que voltar para a origem. É obrigatório. Mesmo. Não tem exceção. Nenhuma. A Câmara precisa dar o aval dela. Concordar ou não com a mudança. Ignorar essa etapa é basicamente atropelar o processo legislativo que a Constituição desenhou, que é bicameral. Entendi. Mesmo que a intenção da emenda fosse boa, né? Garantir acesso à saúde parece algo positivo. O STF não olha para o mérito nesse caso? Não olha para relativizar a forma. O respeito ao devido processo legislativo é visto como uma garantia democrática fundamental, sabe? Não importa se a intenção do conteúdo era boa ou ruim. A forma, nesse contexto, é garantia. Por isso, o artigo 2º da Lei 13.714 de 2018, que nasceu dessa emenda irregular, foi declarado inconstitucional. Só que... Tem um mais. Ou seja, para a Câmara finalmente analisar a emenda do Senado. Durante esses 18 meses, a norma continua valendo. Isso evita um apagão na regra, um impacto social negativo de uma hora para outra. É uma solução que tenta equilibrar, né? Corrigir o erro formal sem causar um problema maior na prática. Uma solução pragmática, então. Interessante. Bom, saindo do Congresso e indo para o comércio lá na Paraíba. ADI 7.719. Uma lei do Estado obrigava os supermercados, lojas, enfim, a dar de graça sacola plástica ou outra embalagem para o cliente levar às compras. Isso aí parece uma medida para proteger o consumidor, certo? Parece, né? À primeira vista, a intenção parece ser essa, mas o STF leu diferente. A Corte declarou a lei inconstitucional. O argumento principal foi ofensa aos princípios da livre iniciativa. Artigo 1º, inciso 4º e artigo 170 da Constituição. Livre iniciativa, como assim? O raciocínio foi que obrigar essa gratuidade é uma interferência muito grande do Estado na atividade econômica. Cria um peso, um ônus desproporcional para as empresas, sabe? E limita a liberdade delas de definir como vão organizar o próprio negócio, as estratégias comerciais. O ponto central é que decidir se oferece embalagem, se cobra por ela, quanto cobra, isso é considerado parte do modelo de negócio de cada um. Obrigar a dar de graça, para o STF não só tira essa liberdade, como talvez nem seja tão bom para o consumidor no fim das contas. Pode acontecer de custo da sacola grátis ser embutido no preço dos produtos. Ah, o famoso custo escondido. Exato. Aí todo mundo paga usando a sacola ou não. Seria quase que uma venda casada ao contrário, né? Onde um serviço que deveria ser acessório acaba sendo imposto a todos. A decisão fixou tese nesse sentido, inclusive. Deu um sinal claro que leis estaduais ou municipais com essa mesma obrigação provavelmente vão cair também. Entendi. A liberdade econômica acabou pesando mais nesse caso. Vamos agora para um tema de grande sensibilidade social, a ADO 62. A Constituição Federal, lá no artigo 245, diz que a lei deve prever assistência do poder público para os herdeiros e dependentes carentes de vítimas de crimes dolosos, né? Crimes com intenção de matar. Isso. E aí alegaram no STF que o governo, o Congresso, estaria omisso, que não tinha regulamentado o direito a essa assistência. Como o STF viu isso? Olha, o STF analisou a fundo e concluiu que não existe essa omissão inconstitucional por parte do Legislativo Federal. A decisão se baseou em alguns pontos bem importantes. Primeiro, o artigo 245 da Constituição, ele não cria um dever exclusivo da União de legislar sobre isso. Nem diz que tipo de assistência tem que ser. Não exige, por exemplo, uma pensão específica, um valor em dinheiro. Ah, não especifica a forma da ajuda. Não especifica. E assistência social é matéria de competência comum. União, estados, Distrito Federal, municípios. Todo mundo pode e deve atuar nessa área. Artigo 23, incisos 2º e 10 da Constituição. Além disso, o tribunal fez um levantamento e reconheceu que já existem várias leis e programas, tanto federais quanto estaduais, que já oferecem algum tipo de suporte para vítimas de crimes e seus familiares. Eles citaram uma lista bem grande de leis. Então já tem coisa funcionando. Já tem. Isso mostra que o poder público não está parado, não está inerte. Claro, a rede de proteção sempre pode melhorar, mas existe.
E, fundamentalmente, a gente tem o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, regulado pela LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. O SUAS já prevê benefícios e serviços para pessoas em situação de vulnerabilidade. E isso pode sim incluir essas famílias que perderam alguém por crime doloso, desde que elas se encaixem nos critérios socioeconômicos, claro. Entendi. Então não seria um vácuo legislativo total que justificasse a declaração de omissão. Exatamente. A Corte considerou que o conjunto de leis e programas já existentes afasta essa alegação de omissão inconstitucional. Certo. Agora, um caso de choque de poderes lá no Tocantins, julgado na ADI 5.297, a situação foi tensa. O governador do estado baixou um decreto suspendendo os efeitos financeiros de uma lei estadual. Essa lei dava reajuste para delegados de polícia. O argumento do governador era: olha, essa lei é inconstitucional, teve vício de iniciativa e não tem previsão no orçamento. A pergunta que fica é: o governador, o chefe do executivo, pode fazer isso? Suspender uma lei por decreto próprio? A resposta do STF foi um sonoro não. Não pode. Essa atitude do governador foi vista como uma violação direta ao princípio da separação de poderes, artigo 2º da Constituição. Clássico, né? Separação de poderes. Clássico e fundamental. O chefe do executivo não tem o poder de fazer controle de constitucionalidade de lei aprovada pelo legislativo e sair suspendendo os efeitos por conta própria via decreto. Se ele acha que a lei tem problema, que é inconstitucional, o caminho certo, o caminho institucional, é acionar o Poder Judiciário. É o Judiciário que tem a competência para fazer esse controle de forma definitiva. O Executivo não pode virar um legislador negativo por decreto. Entendi. O caminho é a justiça. Exato. E o curioso nesse caso é que, no mesmo julgamento, o STF foi analisar a lei do reajuste em si e concordou com o argumento de fundo do governador. Sério? A lei era mesmo inconstitucional. Era. A Lei 2.853 de 2014, do Tocantins, foi declarada inconstitucional justamente pela falta da devida previsão orçamentária. Mas veja bem, o ponto principal da decisão na ADI foi declarar a inconstitucionalidade do decreto do governador, porque ele usurpou a função do judiciário. Aí eles fizeram modulação dos efeitos para não prejudicar situações que já tinham se consolidado enquanto o decreto esteve em vigor, mas a mensagem sobre a separação de poderes foi muito clara. Ou seja, o governador até tinha razão no mérito sobre a lei, mas usou a ferramenta errada, o caminho errado para questionar. Exatamente isso. Seguindo agora para a área previdenciária, tema sempre quente para quem estuda para concurso. RE 639856. Esse recurso gerou o tema 616 de repercussão geral. A briga era sobre aplicar ou não o famoso fator previdenciário. Ah, o fator! Aquele cálculo que podia achatar o valor da aposentadoria. A dúvida era: podia aplicar o fator para quem se aposentou pelas regras de transição da Emenda Constitucional número 20, de 1998? Era constitucional fazer isso? Sim, o STF confirmou que era constitucional sim aplicar o fator nesses casos. A lógica que prevaleceu foi a seguinte: a Emenda Constitucional 20, lá de 98, ela estabeleceu os requisitos para a pessoa conseguir se aposentar naquelas regras de transição. Tipo, idade mínima, tempo de contribuição, o pedágio que tinha que cumprir. Mas ela não definiu a fórmula de cálculo do valor do benefício. Ela não disse como calcular o valor final da aposentadoria. Ela só disse o que precisava para ter o direito, não quanto ia receber. Exatamente. E a própria Constituição, no artigo 201, diz que a Previdência vai ser organizada nos termos da lei. Isso dá margem para a lei ordinária definir os critérios de cálculo, para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, que é sempre uma preocupação. Então, a Lei 9.876 de 99, que criou o fator previdenciário e mandou aplicá-lo, inclusive nas regras de transição, agiu dentro da sua competência. O STF reforçou aquela ideia de que não existe direito adquirido a um regime jurídico de cálculo de benefício antes de a pessoa preencher todos os requisitos para se aposentar. Entendi.
A regra do jogo do cálculo pode mudar no meio do caminho. Pode mudar, desde que se respeite a lei vigente na data em que a pessoa finalmente consegue o benefício. A fórmula válida é a da data da concessão. Faz sentido, pensando na sustentabilidade do sistema a longo prazo. Bom, entrando agora firme na área tributária que sempre rende, né? Temos o RE 928-943, que virou o tema 914 de repercussão geral. Esse foi sobre a CID Tecnologia. CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Isso. Ela incide sobre grana que vai para o exterior para pagar serviço técnico, royalties, transferência de tecnologia. A grande dúvida era, só empresa de tecnologia é que tem que pagar essa CID? Ou qualquer empresa, de qualquer ramo, que fizer esse tipo de remessa está sujeita? Então o STF definiu que a cobrança da CID Tecnologia, que está lá na Lei 10.168 de 2000, independe do setor que a empresa brasileira atua. Não importa se é do agro, da indústria de alimentos, um banco. Qualquer uma. Qualquer uma. Se contratar um serviço técnico lá fora, se pagar royalties por uma tecnologia importada, se fizer uma remessa com essa finalidade, está sujeita à CID. O foco não é quem paga. E qual é o foco, então? O foco, e isso é crucial para entender como funcionam as CIDs, é a finalidade para a qual o dinheiro arrecadado vai ser usado. A Constituição exige que tenha uma ligação, uma conexão entre a cobrança da contribuição e o destino do dinheiro. No caso da CID Tecnologia, a grana é carimbada. Vai para financiar o programa de estímulo, a interação universidade-empresa para apoiar a inovação. Então, o vínculo que importa é esse, entre a cobrança sobre remessas por tecnologia e serviços técnicos e o destino, investimento em ciência e tecnologia aqui no Brasil. Ah, então o que importa é para onde o dinheiro vai, não de quem ele vem diretamente. Exatamente. Ampliar a base de contribuintes, cobrar de todo mundo que faz esse tipo de remessa, foi uma escolha do legislador para fortalecer esse financiamento e o STF considerou essa escolha válida. A decisão, inclusive, fixou uma tese dupla. Primeiro, que a CID é constitucional. Segundo, que a arrecadação dela tem que ir integralmente para a ciência e tecnologia. Clareou bastante agora. A CID funciona mais pela destinação do recurso. Legal. Ainda em tributos, temos a ADI 7.135. Essa tratou do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e a questão do direito a crédito. O crédito do IPI. Isso. Especificamente, quando a lei permite que o IPI seja suspenso na venda de insumos. Tipo, uma fábrica vende matéria-prima para outra indústria, e o IPI fica suspenso naquela operação. A pergunta era, quem fica com o crédito de IPI referente a esses insumos? Quem vendeu com a suspensão ou quem comprou? Olha, a Lei 10.637, lá de 2002, no artigo 29, parágrafo 5º, já dizia o seguinte: nesses casos de venda com suspensão de IPI, o direito de manter e usar os créditos de IPI relativos à compra anterior desses insumos é do estabelecimento industrial remetente, ou seja, quem vendeu com a suspensão, não é de quem comprou. E o STF concordou com essa regra? Concordou. O STF foi chamado para dizer se essa regra feria o princípio da não cumulatividade, que é a base do IPI, e decidiu que não fere, a regra é constitucional. Vamos só relembrar rapidinho a lógica da não cumulatividade? O crédito vem do imposto que foi pago na etapa anterior da cadeia, certo? Certo. Se na venda do insumo o IPI foi suspenso, ele não foi efetivamente pago naquela operação específica. Então, quem comprou o insumo com suspensão não tem o imposto anterior pago naquela transação para gerar crédito para si. Permitir que o vendedor, o fabricante original que vendeu com suspensão, mantenha o crédito relativo à sua própria compra dos componentes daquele insumo é uma técnica fiscal, é uma opção que o legislador fez, talvez para direcionar o benefício ou para evitar que se acumulem créditos que não poderiam ser usados depois em certas cadeias produtivas. O STF entendeu que essa escolha está dentro da margem que o legislador tem para desenhar o sistema tributário.
Perfeito. A suspensão quebra a corrente do crédito para o comprador naquele ponto específico. Faz sentido. E para a gente fechar esse bloco do plenário, temos o ARE 990-094. Esse virou o tema 1035 de repercussão geral e discutiu taxas municipais. Taxas. Sempre polêmicas. Sempre. Nesse caso, era uma lei lá de São Paulo que calculava a taxa de fiscalização de estabelecimentos, aquela pelo poder de polícia, sabe? Com valores diferentes dependendo do tipo de atividade do negócio. Uma loja paga um valor, uma indústria paga outro, um serviço paga um terceiro. Isso pode diferenciar o valor da taxa desse jeito. Pode sim. O STF considerou essa metodologia constitucional. O argumento principal é que as taxas, diferente dos impostos, precisam ter uma relação de referibilidade com o custo da atividade estatal que elas estão remunerando. No caso, o custo do exercício do poder de polícia da fiscalização. E é bem plausível, bem razoável presumir que fiscalizar diferentes tipos de atividades econômicas gera custos diferentes para a prefeitura. A complexidade da fiscalização, o risco envolvido, a frequência que precisa ir lá, tudo isso pode variar muito se você compara um pequeno escritório com uma grande indústria química, por exemplo. Claro, faz sentido. Fiscalizar uma padaria não é o mesmo que fiscalizar uma usina. Exatamente. Então, usar o tipo de atividade como critério para definir o valor da taxa foi visto como um parâmetro objetivo, que tem relação com essa diferença de custo da fiscalização. O STF também reforçou que, desde que os valores sejam fixos ou calculados com base em elementos que reflitam esse custo da atividade estatal e não com base em faturamento, por exemplo, que é base típica de imposto, não tem problema. Não viola aquele artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, que proíbe taxa com base de cálculo de imposto. Ótimo. Mas uma diferenciação importante entre taxa e imposto que fica consolidada. Ufa, realmente um informativo denso esse, hein? A gente percorreu desde a regulação da energia elétrica. Sim. Passamos por vícios no processo de fazer leis, aquela questão de direitos do consumidor versus livre iniciativa lá das sacolas. A complexa assistência social, conflitos entre poderes. Regras de aposentadoria com o fator previdenciário. E mergulhamos fundo em várias questões tributárias, né? CID, IPI, taxas. Exato. O que fica muito claro, eu acho, é como essas decisões do STF vão moldando não só a interpretação da Constituição, mas também aspectos muito práticos do dia a dia, da administração pública, da economia, da vida das pessoas mesmo. A gente viu a Corte ora reforçando limites como na separação de poderes ou no processo legislativo, ora validando instrumentos de intervenção e regulação do Estado, como foi no caso da ANEEL e da CID. É sempre uma busca por equilíbrio, né? Mesmo que seja um equilíbrio complexo, entre os vários princípios da Constituição e as escolhas políticas que o legislador faz. Pois é, e pessoal, não se esqueçam, para quem quer revisar tudo isso, fixar com exercícios práticos, o link do nosso e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJ está lá na descrição. Além de ajudar nos estudos, como a gente falou, contribui para a gente continuar com esse trabalho aqui. E eu queria deixar uma provocação final para a gente pensar, sabe? Especialmente a partir desses casos tributários que a gente discutiu, como CID e IPI. Fica a pergunta: o quão desafiador é criar esses mecanismos fiscais que buscam objetivos nobres, como incentivar a inovação, desonerar setores, sem criar ao mesmo tempo uma complexidade enorme, uma insegurança jurídica gigante e um volume massivo de briga na justiça? Boa pergunta. Será que a gente caminha para modelos tributários que priorizem mais a simplicidade e a neutralidade? Ou a tendência a continuar com esses regimes especiais, cheios de detalhes, de exceções e, claro, cheios de processos judiciais para discutir como aplicar tudo isso? Fica aí para reflexão. Uma excelente questão para a gente levar para casa e matutar. Com ela, então, a gente encerra a nossa análise do informativo 1186 do STF. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.